A paz de Jesus, amor de Maria, nós estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos para darmos continuidade ao ensino de Atos dos Apóstolos. Hoje nós veremos o capítulo 17. O capítulo 17 ele tem 3 subtítulos. Paulo e Silas em Tessalônica, a breve estada em Bereia e a pregação em Atenas. Paulo e Silas, quando eles estão em Tessalônica, eles explicavam e demonstravam a base das Escrituras, que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. Este Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios e não poucas mulheres em destaques. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram-se alguns homens da plebe e com gente amotinaram a cidade, assaltaram a casa de Jasão e levaram ele até os magistrados, dizendo que eles contrariam o decreto de César, proclamando outro rei, que Jesus era rei. E ali eles prendem Jasão, que paga um calção e sai. Jasão, ele tinha acolhido Paulo, Paulo estava na casa dele, e não achando Paulo, eles levam o dono da casa. Mas ele pagou um calção e saiu. Já em Bereia, os que estavam ali para ouvi-los eram mais nobres do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias nas Escrituras se as coisas eram de fato assim. Eles tinham ansioso desejo de ouvir a palavra, de saber se realmente era aquilo que tinha acontecido, mas aqueles judeus lá, invejosos, eles ficaram sabendo que eles estavam em Bereia e foram atrás de Paulo. Paulo, então, ele foi conduzido para fora da cidade e entre Atenas. Aqueles que os conduziram voltaram para dizer para Paulo, para Silas e Timóteo. Timóteo também estava com Paulo nessa ocasião, que fossem encontrá-lo. Mas Paulo, enquanto ele espera, por Timóteo e Silas, ele entra na cidade e disputa na sinagoga com os judeus e prosélitos todos os dias na praça com que ali estavam. Paulo era incansável, ele não se cansava de pregar o Jesus Cristo ressuscitado, morto e ressuscitado. E estíocos conversavam com eles, diziam-os: o que quer dizer este tagarela? Outros: parece que é pregador do nosso Deus, pois lhe anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no consigo e levaram-no no aerópago. E lhe perguntaram: podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que nos trazes ouvido nos parece muito estranho, e queremos saber o que vem a ser isso. Ora, como sabemos, todos atenienses e os forasteiros que ali se fixavam não se preocupavam com outra coisa senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades. Paulo, em pé, no meio do aerópago, disse: homens de Atenas, em tudo vejo muitíssimos religiosos, percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto. Encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vou-lo anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homem, como se necessitasse de algumas coisas. Porque é Ele quem dá a todos a vida, e a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou os povos, os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apapadela, pois na verdade ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também de sua raça. E se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênero dos homens,
Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens de todos os lugares a se arrependerem. Portanto, fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça pelos mistérios de um homem. Para isso, destinou para todos Deus como garantia disto o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombaram, outros diziam: a respeito disso, temos que ouvi-lo outra vez. Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram nele. Nós vemos que nesse versículo 17, como nos versículos anteriores também, Paulo ele é incansável em pregar a palavra, em pregar Jesus Cristo morto, ressuscitado. Paulo ele traz Jesus muito vivo perto dele. E toda vez que ele prega, a palavra vai nos dizer que muitos aderem a Cristo ressuscitado, muitos são batizados, alguns são curados e eles têm no seu íntimo esta conversão, a conversão da mudança de vida. Amados, nós sabemos que os tempos não estão fáceis, mas como Paulo nós também temos que ser incansáveis em pregar Jesus Cristo morto e ressuscitado, em pregar um mestre que tudo pode e faz, em pregar a palavra viva no nosso meio, a palavra que nos traz vida eterna. Paulo pregava Jesus morto e ressuscitado, Paulo pregava a vida eterna. Paulo prega, é tão viva a palavra de Paulo, é tão viva aquilo que é escrito em Atos e nas cartas também, que parece que nós o ouvimos hoje em dia, nós ouvimos os discípulos hoje em dia. Isso falta a nós. Nós temos que ter esta mesma convicção, a convicção de pregar em qualquer lugar, de falar desse Cristo ressuscitado. Vejam que Paulo, ele vê lá uma inscrição, um altar a um Deus desconhecido. E ali ele pega o gancho, né? Eu vos anuncio este Deus. O Deus que fez o céu, que fez a terra, que fez tudo e tudo colocou para que nós possamos dominar, para que nós possamos viver bem, para que nós possamos realizar as coisas que estão ao nosso redor. É tempo de nós nos levantarmos, de nós nos soerguemos junto com Cristo pela unção, pela ação do Espírito Santo e anunciar, a garimpar novamente, a estarmos novamente de pé como os discípulos estavam, como os apóstolos estavam, para pregar Jesus Cristo morto e ressuscitado, Senhor de todas as coisas. Paulo disse: eu vos anuncio Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Paulo, nós sabemos que ele foi incansável, mas ele foi muito perseguido, mas ele não parou. Ele foi açoitado, ele foi maltratado, ele foi jogado fora de algumas cidades, quase morto, mas ele não desistiu. Que hoje, pela ação do Espírito Santo, eu e você possamos revigorar o nosso dor. Revigorar, conforme for passando o ensino de Atos dos Apóstolos, que é riquíssimo, é o começo da igreja, que vem nos ensinar, que vem nos motivar a estarmos de pé, a estarmos de frente com Cristo ressuscitado, com Cristo que nos deu a vida, que nós possamos também nos soerguer, que nós possamos ter essa conversão que Paulo pregava, ter essa mudança de vida também e ter a coragem de pregar e de anunciar a palavra. Eu quero pedir junto com você neste momento ao Senhor, a esse divino Jesus, que envie mesmo toda a força, todo o poder, aquilo que ele disse lá em Atos 1, como nós já vimos, né? Eu mandarei o Espírito Santo e ele vos dará força. Que esse Espírito possa vir sobre nós neste momento. Que a graça, o batismo do Espírito possa fecundar o nosso interior para que nós possamos pregar a palavra incansavelmente, pregar no lugar. Não vamos atingir a todos, mas nós vamos pregar em outro lugar. Também não vamos atingir a todos, mas vão ter aqueles que vão receber a palavra, porque a palavra provém do Espírito. Dai-nos essa graça, Senhor.
de pregarmos a palavra, de falarmos em teu nome, e não precisamos ser pregadores da palavra, falar do teu nome. Aquele que fala, que dá testemunho de Cristo, já está pregando Jesus Cristo ressuscitado. Eu não preciso saber, né, Divino Espírito Santo, a ciência, eu não preciso ter uma locução como Paulo, mas eu preciso ter a graça, ter a ousadia de dizer: eu sirvo um Senhor morto, ressuscitado, um Senhor que deu a vida para me salvar, um Senhor que fez de tudo para que eu pudesse e para que eu tenha a vida eterna. Que nós, eu e você, possamos, como eu já disse, conforme for caminhando esse ensino, até o último capítulo, temos a nossa fé revigorada em Cristo Jesus. Em Cristo que pode e deve e vai mudar todas as coisas, porque eu quero e porque você quer neste momento. Deus abençoe, que a graça do Espírito Santo esteja constantemente sobre mim e sobre você. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.